Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, nesse final de domingão, em que o assunto mais abordado, mais debatido, mais comentado, mais esmiuçado no planeta inteiro é esse atentado que sofreu Donald Trump nos Estados Unidos. Mas mais do que ter acertado de raspão a orelha do ex-presidente norte-americano, esse disparo está ajudando a revelar muitas situações mundo afora. Das pessoas sérias que fazem análises em todos os cantos, nós vemos análises que mostram que existe um pano de fundo que demonstra que a sociedade norte-americana está passando por um processo de corrosão muito grande, fazendo com que o processo civilizatório lá dê alguns passos muito fortes para trás, né? Desprezando uma série de fundamentos que a humanidade conquistou depois de milênios. Aqui no Brasil, esse fato está revelando uma sordidez, um mau caratismo, uma vigarice muito grande de um segmento que está no campo político ali abraçado com o bolsonarismo, que está fazendo uma série de leituras absolutamente enviesadas para contaminar ainda mais uma parcela da sociedade que já anda bastante envenenada aqui no nosso país. Bom, para eles foi um golpe de sorte muito grande esse tipo de situação que poderia ter terminado uma tragédia muito maior ainda, né, além das mortes que aconteceram lá. Enfim, mas essas criaturas estão com um alívio muito grande pela pauta ter mudado. E estão aqui fazendo todos eles um coro, satanizando as forças progressistas no mundo por aquilo que aconteceu. Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, trazer aqui algumas imagens, algumas informações de última hora, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, venha participar das nossas atividades, compartilhe, recomende e nunca se esqueça, é sempre legal receber o seu joinha, o seu comentário, e se puder, se inscreva aqui do nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, você que acompanha sempre os nossos encontros já viu que o nosso espaço está diferente, porque eu estou hoje no estúdio do meu sobrinho Arthur, que cedeu gentilmente o espaço dele para poder bater um papo com vocês, né? Então, Arthur, muito obrigado e vamos seguir em frente. Gente, a figura do inelegível que está orando para que o Procurador-Geral da República, o Sr. Paulo Gonet, tenha uma amnésia e não veja aquilo, né, ou tenha uma cegueira muito grande, ou esteja muito entorpecido por alguma razão, né, não consiga enxergar ali os crimes que a Polícia Federal já documentou, ele fez essa declaração com ar aparentemente despreocupado, né? Vamos acompanhar aqui porque tem coisas impressionantes, né? Vamos lá. Somente as pessoas conservadoras sobre atentado, reparou? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, os contatos que tive com os chefes dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém. Mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Qual a repercussão política que o senhor acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, me entender? Como eu fui, né? Os médicos dizem que foi um milagre. Eu ter sobrevivido em 2018, tendo de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, vai entender, é o que vem de cima. Vou fazer uma foto com o senhor. Então, gente, é uma aberração atrás da outra, né? É uma ignorância também muito grande, né? Dizer que só conservadores sofrem atentados, né? Enfim, se a gente olhar aqui para o nosso país recentemente, a pergunta é: o cidadão que matou Marcelo Arruda, ele matou um conservador? Ele atuou contra o conservador? Ou ele era um bolsonarista assassino? E aquele que tentou colocar uma bomba, tentou não, ele colocou uma bomba e que poderia ter explodido lá no aeroporto de Brasília, só não explodiu porque a coisa não funcionou na hora H, né? Enfim, ele estava querendo matar conservadores e todos aqueles criminosos que destruíram os prédios lá em Brasília no 8 de janeiro eram pessoas que estavam atuando contra o conservadorismo aqui no nosso país. E aí a ignorância é muito grande, né? Se pegar a história do planeta, né? Pegar mais recentemente, Martin Luther King era conservador, morreu, sofreu atentado. Mahatma Gandhi era conservador, sofreu atentado, morreu. Pegando aqui no campo da música, John Lennon era conservador, foi atentado contra ele. Bob Marley sofreu atentado também. Então, eu podia pegar aqui inúmeros casos, né? Mas isso só revela, esses casos, a ignorância, o mau caratismo, a má fé dessa criatura. O pior de tudo é que muita gente reproduz, né? O mau caratismo e esse tipo de insanidade. Você às vezes encontra um ou outro aí que reproduz esse tipo de coisa e fala assim, meu Deus do céu.
o que está acontecendo com o nosso país, né? Um envenenamento. Agora, esse envenenamento lá nos Estados Unidos, ele é muito maior, porque lá eles têm um elemento do racismo muito presente, muito mais radical, a islamofobia, o preconceito contra latinos, enfim, preconceito contra ambientalistas, contra as feministas e por aí vai. É uma sociedade armamentista, uma sociedade que está o tempo todo sendo desinformada, que apoia intervenções militares norte-americanas por todos os cantos. E todo mundo tem arma nesse país, né? É arma debaixo da pia, é arma no porta-mala do carro, é arma no armário, é arma em cima do armário, é arma no porão, é arma em todo canto. Não é por outra razão que muitas pessoas ficam temendo uma guerra civil nos Estados Unidos, porque com tanto ódio, tanta arma, o que é que pode surgir no meio dessa história, né? E essa extrema-direita aqui no Brasil fica querendo trazer esse modelo para cá. O personagem que foi morto no meio dessa história, o cidadão lá, tinha 20 anos, né? E era afiliado ao Partido Republicano. Vejam só, ele foge desse estereótipo de que essa gente tanto persegue. Não era um latino, não era um negro, não era um imigrante, não era um muçulmano, era um branco. Um branco filiado ao Partido Republicano e que, como todos os republicanos e muitas pessoas de extrema-direita no Brasil defendem, tinha uma arma, um armamentista, filiado também a grupos armamentistas, acompanhava esse tipo de prática, né? Enfim, mas vamos ter muitas especulações. Os veículos de comunicação vão tentar arrastar isso para um lado, para outros grupos políticos, vão investigar o que pensa o pai do atirador, o que pensa a mãe do atirador, se já foram filiados a partidos políticos, o que pensa o avô do atirador, o que pensava a avó do atirador, a namorada que o atirador já teve, se ele sofreu bullying na escola, se o professor fazia alguma malcriação com ele, fazia algum tipo de discriminação, e por aí vai. Que site ele frequentava, que tipo de coisa ele lia, que música que ele escutava. Então, gente, vai ter material para muita coisa. Mas nenhuma dessas situações excluirá a doença que está sofrendo a sociedade norte-americana. E isso joga também, né, esses fatos decepcionam muito essas pessoas extremistas, como Milei aqui do lado, né, e como os bolsonaristas, estavam tentando fazer que isso é uma coisa da esquerda, né? Os progressistas gostam de matar pessoas, né? Bom, então tem essas cretinices todas aí. Mas aí, para coroar, para fechar com uma cereja do bolo, tem essa publicação aqui do Inelegível, né? Ele fez no Twitter dele. Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Há controvérsias. Esperamos sua pronta recuperação. Pô, um ferimento na orelha, né? Não mata ninguém, né? Bom, vai se recuperar. Nos veremos na posse, Jair Bolsonaro. Aí é que a coisa pega, né? Nos veremos na posse, ele está partindo de várias premissas. Em primeiro lugar, que nas eleições lá nos Estados Unidos, Trump vencerá as eleições. Em segundo lugar, que o senhor Paulo Gonet é uma topeira, é uma besta quadrada, é um cego, ou é um corrupto, é um conivente, é um seguidor de Bolsonaro e não verá aquilo que a Polícia Federal colecionou em mais de 2.000 páginas que apontam que nós tivemos no Brasil uma verdadeira Orcrim. E se ele pensa isso, enfim, ele está achando que não vai acontecer nada e que ele vai conseguir a restituição do passaporte dele para ele poder ir aos Estados Unidos. Bom, avançando, vamos imaginar que ele esteja pensando que o senhor Paulo Gonet irá dar uma aliviada e que o Supremo Tribunal Federal irá inocentar a Orcrim inteira pelos crimes que cometeu e, com base nessa sentença absolutória, ele vai conseguir o passaporte dele de volta para poder ir para os Estados Unidos. Então, gente, não é um delírio muito grande? Não tem que botar uma camisa de força e mandar essa criatura para uma clínica psiquiátrica até o momento dele ser julgado, né? Tem que fazer um exame de sanidade mental nessa criatura e nos que acreditam naquilo que ele fala, né, que ele diz. Então, ele está muito mais próximo de, ao invés de estar dentro do avião, ali com uma série de pessoas bem arrumadinhas, indo para os Estados Unidos, ele está muito mais próximo de ver pessoas com a cabeça raspada, com o uniforme todo uniformizado, né, uniforme todo padronizado, com pessoas com números diferentes nesse uniforme, né? Todo mundo ali malocado, ou dentro de Bangu 8, ou da Papuda, ou de um presídio congênere, né? Do que essa história que ele está imaginando aí que ele irá conseguir levar a cabo, né? Ao pensar assim, ele pensa que todo mundo da Polícia Federal é idiota,
todo mundo na Receita Federal é idiota, todas as provas que foram colecionadas não existem, que o Procurador-Geral da República é um idiota ou é um corrupto, é um conivente, e que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, os ministros todos, são todos imbecis, cretinos que vão inocentar o criminoso e com base nessa inocência, né, ele recuperará o passaporte dele para ir para os Estados Unidos. Você acredita nisso, meu amigo? Você acha que isso pode de fato acontecer? Então, o delírio da criatura aí faz com que ele esteja muito mais próximo de ficar ali numa cela, né, ou numa habitação ao lado de Adélio Bispo do que de Donald Trump, né? Bom, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário. O que você acha que pode acontecer, tá bom? Fico por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau!